um passo do novo milênio, o país ainda não conseguiu alcançar com plenitude o século XX. O curioso é que as grandes endemias sempre estiveram ligadas ao desenvolvimento econômico do país. Castro Alves, em Navio Negreiros, por exemplo, já fazia menção à peste bubônica, que junto com os escravos o Brasil importava. Ontem a Serra Leoa, a guerra, a caça ao leão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. Esse quadro se repetiu por toda a história do país. Assim foi com a febre amarela no passado, assim é com a AIDS do presente e do futuro. O país convive com males de duas eras, na maioria dos casos importados de outras nações. Hoje o Brasil vive a seguinte situação: nós combinamos ao mesmo tempo as doenças do começo do século, as doenças da miséria, com as chamadas doenças do desenvolvimento, ou seja, a doença mental, o infarto do miocárdio, o câncer, com a diarreia, doença de Chagas, com malária, com dengue. Essa é a chamada dupla composição da doença no Brasil, entre o moderno e o atrasado. E nós temos que resolver tudo ao mesmo tempo. Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia, o pulso ainda pulsa. A situação endêmica do país é grave. Por todos os cantos existem doenças. Algumas delas passíveis de solução simples, caso a pobreza e a falta de instrução não fossem tão amplas. Esse não investimento em educação e saúde é, de um ponto de vista social, de uma insensibilidade profunda, do ponto de vista econômico, de uma grande burrice de custo-benefício, né? E que infelizmente está condenando o Brasil a essa tragédia de chegar no final do século, né? Sendo o 8º país do ponto de vista econômico e ser uma Bangladesh do ponto de vista social. A tuberculose atinge todo o país. O Ministério da Saúde estima em 80 mil casos novos por ano, sendo que 5 mil brasileiros acabam morrendo todos os anos. O pulso ainda pulsa. A hanseníase, ou lepra, como é popularmente conhecida, afeta basicamente as regiões norte e centro-oeste. Em 89, havia o registro de 245 mil hansenianos. Os casos novos estão em ascensão. Só naquele ano foram registrados 27 mil. O pulso ainda pulsa. Sarampo. A doença pode ser evitada com vacina, mas está generalizada por todo o país. 60 mil novos casos são registrados todos os anos, provocando a morte de 3.250 crianças, na maioria com menos de 3 anos de idade e com problemas de desnutrição. O pulso ainda pulsa. Malária, 600 mil casos por ano, 3 mil mortes a cada 12 meses. A doença avança sobre as novas fronteiras, região norte, Mato Grosso e Maranhão. O pulso ainda pulsa. Chagas. Não há números exatos. O Ministério da Saúde calcula em vários milhões os chagásicos. 7 mil morrem por ano. A doença atinge todo o país, exceto o Amazonas, mas a incidência maior é em Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul. O pulso ainda pulsa. No Nordeste e Sudeste, os brasileiros convivem ainda com a esquistosomose, transmitida a partir do contato com águas contaminadas. Nestas duas regiões, calcula-se em 5 milhões o número de infectados. A cada ano, 700 não conseguem sobreviver. Catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. O pulso ainda pulsa. É caótico, o quadro é caótico. Nós precisamos, para ter uma boa terapêutica, um bom remédio, acertar o diagnóstico. E para acertar o diagnóstico, temos que falar a verdade. Nós gastamos muito pouco. Se nós quisermos fazer uma comparação dramática, nós podemos, por exemplo, usar o dado de que nós gastamos no Brasil
cerca de 60 a 80 dólares per capita, quer dizer, por pessoa, por ano com saúde. Ao passo que o Canadá gasta cerca de 1.400 dólares per capita com saúde. O Brasil pagou na década de 80 85 bilhões de dólares de juros da dívida externa. Um país que manda para fora 85 bilhões de dólares seguramente terá falta em outros setores. E o setor que mais sentiu foi a saúde. A saúde foi abandonada nesse processo e retoma agora com investimentos pesados, jamais feitos. Em 1990 nós dobramos o orçamento, neste ano vamos aumentar muito, num esforço para se recuperar o tempo perdido, que não é de um governo, não é nem de uma geração, é de gerações que não aplicaram nada em saúde no Brasil. E o famoso mosquito Aedes aegypti, inimigo número 1 de Oswaldo Cruz, volta a assustar o país. O Rio de Janeiro, que sobreviveu à febre amarela, convive agora com o dengue. A doença provoca riscos ainda para o oeste de São Paulo, o nordeste de Mato Grosso do Sul, Ceará e áreas de Pernambuco, Sergipe e Bahia. Nesses locais, o mosquito transmissor está presente. Este mesmo mosquito ameaça reintroduzir no país a febre amarela. Este ano não foi registrado nenhum caso da doença na versão silvestre, mas a falta de controle em países vizinhos pode urbanizar a doença no Brasil ao longo da fronteira oeste. A existência de febre amarela, de doentes com febre amarela silvestre num lugar, e a existência do Aedes aegypti, que é o vetor transmissor da febre amarela na zona urbana, nos faz estar alertas. A seguir, a cólera bate às portas do Brasil. No próximo bloco, você vai conhecer a cidade que hospedou o vibrião colérico. Estação Ciência. Um oferecimento Fundação Banco do Brasil. FINEP. 20 anos investindo na ciência e tecnologia.